Emenda Constitucional número 132 de 2023 Visão Geral da Reforma Tributária. A Emenda Constitucional número 132 de 2023 promoveu uma das maiores alterações do sistema tributário brasileiro desde a Constituição Federal de 1988. Para fins de concurso, a ideia principal é compreender que a reforma busca substituir vários tributos incidentes sobre consumo por um modelo mais próximo de um imposto sobre valor agregado. Na prática, a reforma cria uma tributação dual sobre bens e serviços. De um lado, há a contribuição sobre bens e serviços, chamada CBS, de competência federal. De outro lado, há o Imposto sobre Bens e Serviços, chamado IBS, de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e municípios. A lógica da reforma é simplificar a tributação sobre consumo, reduzir cumulatividade, permitir melhor aproveitamento de créditos e deslocar gradualmente a arrecadação para o destino, isto é, para o local onde ocorre o consumo. Esse ponto é muito importante para a Fundação Getúlio Vargas, porque a banca gosta de perguntar se o novo modelo prestigia a origem ou o destino. O candidato deve memorizar que o IBS tende à tributação no destino, e não à tributação baseada no valor agregado no local de produção. Outro ponto estrutural é que a reforma não extingue todos os tributos de imediato. Ela cria longos regimes de transição. Para os contribuintes, a adaptação aos novos tributos é mais rápida. Para os entes federativos, a transição da arrecadação é muito mais longa, porque o objetivo é evitar perda abrupta de receita para estados, Distrito Federal e municípios. Tributos envolvidos na substituição. A CBS substitui, no plano federal, tributos e contribuições incidentes sobre a receita ou o faturamento. O material destaca que, a partir de 2027, serão extintas as contribuições previstas no artigo 195, inciso 1º, a linha B, e inciso 4º, da Constituição Federal, além da contribuição para o Programa de Integração Social prevista no artigo 239 da Constituição Federal, desde que instituída a CBS. O IBS substituirá gradualmente o ICMS, que é o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, e substituirá também o ISS, que é o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. A extinção do ICMS e do ISS ocorrerá a partir de 2033. Esse é um dos pontos mais cobrados. Se a questão disser que o ICMS será extinto em 2030 ou que o ISS será extinto em 2031, a afirmação estará errada. O escalonamento de redução acontece de 2029 a 2032, mas a extinção propriamente dita ocorre a partir de 2033. A reforma também cria o imposto seletivo, de competência da União. O imposto seletivo incide sobre bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, conforme desenho constitucional e futura regulamentação. No material analisado, a ênfase está em 2 pontos. Primeiro, o imposto seletivo entra na repartição constitucional de receitas em conjunto com o imposto sobre produtos industrializados em determinadas regras. Segundo, a partir de 2027, o imposto sobre produtos industrializados terá alíquotas reduzidas a zero, salvo em relação aos produtos que tenham industrialização incentivada na Zona Franca de Manaus, conforme critérios de lei complementar. Além disso, o imposto sobre produtos industrializados não incidirá de forma cumulativa com o imposto seletivo. Repartição da receita tributária para os municípios. A Fundação Getúlio Vargas costuma cobrar repartição de receitas com números trocados. Por isso, o candidato deve memorizar os percentuais com cuidado. O artigo 158 da Constituição Federal de 1988 continua tratando de receitas pertencentes aos municípios. O texto reformado mantém a regra segundo a qual pertencem aos municípios 50% do imposto sobre a propriedade territorial rural relativo aos imóveis situados em seus territórios, com a possibilidade de totalidade na hipótese de fiscalização e cobrança municipal conforme a Constituição. Também pertencem aos municípios 50% do imposto estadual sobre a propriedade de veículos autômaters licenciados em seus territórios. A Emenda Constitucional número 132 de 2023 acrescenta referência a veículos aquáticos e aéreos, considerando o domicílio dos proprietários nos respectivos territórios. Em relação ao ICMS, permanece a regra de que pertencem aos municípios 25% do produto da arrecadação do Imposto Estadual sobre Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação. A novidade é que o texto constitucional passa a prever também 25% do produto da arrecadação do IBS distribuída aos estados. A parte mais cobrada está nos critérios de distribuição das parcelas de receita do IBS pertencentes aos municípios. A parcela será acreditada da seguinte maneira, em linguagem direta para memorização. 80% serão distribuídos na proporção da população. 10% serão distribuídos com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos, conforme dispuser lei estadual. 5% serão distribuídos com base em indicadores de preservação ambiental, conforme dispuser lei estadual. E 5% serão distribuídos em montantes iguais para todos os municípios do estado. O erro mais comum em prova é trocar 80% por 70%, trocar 5% ambiental por 15%, ou afirmar que 10% serão distribuídos igualmente.
Para a prova, guarde esta sequência: 80 a população, 10 educação e equidade, 5 meio ambiente, 5 igualdade entre todos os municípios do Estado. Repartição da receita no artigo 159 da Constituição Federal de 1988. O artigo 159 da Constituição Federal trata das entregas de recursos feitas pela União. Com a reforma, o imposto seletivo passou a aparecer ao lado do imposto sobre renda e do imposto sobre produtos industrializados em regras de repartição. Assim, a União entregará 50% do produto da arrecadação do imposto sobre renda, do imposto sobre produtos industrializados e do imposto seletivo, observando os fundos de participação e demais destinações previstas na Constituição. Também foi ajustada a regra de entrega de 10% aos estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados. Antes, o dispositivo mencionava o imposto sobre produtos industrializados. Com a Emenda Constitucional número 132 de 2023, passa a mencionar o imposto sobre produtos industrializados e o imposto seletivo. Atenção para o repasse aos municípios. Os estados entregarão aos seus municípios 25% dos recursos que receberem nos termos dessa regra. Para a parcela relativa ao imposto sobre produtos industrializados, observam-se os critérios próprios do artigo 158, parágrafo 1º, da Constituição. Para a parcela relativa ao imposto seletivo, observam-se os critérios do artigo 158, parágrafo 2º, da Constituição, ou seja, os critérios novos ligados ao IDS, população, educação e equidade, preservação ambiental e divisão igualitária. Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. A Emenda Constitucional número 132 de 2023 cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, conhecido como FNDR. O objetivo do fundo é reduzir desigualdades regionais e sociais, mediante a entrega de recursos da União aos estados e ao Distrito Federal. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional pode financiar estudos, projetos e obras de infraestrutura. Também pode fomentar atividades produtivas com elevado potencial de geração de emprego e renda, inclusive por meio de subvenções econômicas e financeiras. Além disso, pode promover ações voltadas ao desenvolvimento científico, tecnológico e à inovação. 3 pontos são muito importantes para a prova. Primeiro, é vedada a retenção ou qualquer restrição ao recebimento dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Logo, se a questão disser que a União pode reter os recursos por descumprimento de metas fiscais, a assertiva estará errada. Segundo, na aplicação dos recursos, os estados e o Distrito Federal devem priorizar projetos com ações de sustentabilidade ambiental e redução de emissões de carbono. Terceiro, a decisão quanto à aplicação dos recursos cabe aos estados e ao Distrito Federal, e não à União. A distribuição dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional é feita por coeficientes individuais de participação. O cálculo considera 2 indicadores. A população do Estado ou do Distrito Federal tem peso de 30%. O coeficiente individual de participação no Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal tem peso de 70%. A Fundação Getúlio Vargas pode inverter esses pesos. Portanto, MEMARAIS, população é 30, Fundo de Participação dos Estados é 70. O órgão responsável por regulamentar e calcular os coeficientes individuais de participação é o Tribunal de Contas da União. Se a questão afirmar que o Senado Federal é o responsável por esse cálculo, a assertiva estará errada. Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais ou Financeiro-Fiscais do ICMS. A Emenda Constitucional número 132 de 2023 criou o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais ou Financeiro-Fiscais do ICMS. Esse fundo é destinado a compensar, entre 1º de janeiro de 2029 e 31 de dezembro de 2032, pessoas físicas ou jurídicas beneficiárias de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS. O ponto decisivo é que os benefícios devem ter sido concedidos por prazo certo e sob condição. Esse detalhe é muito cobrado. Se a questão disser que o fundo compensa benefícios concedidos por prazo indeterminado, a alternativa estará errada. A ideia é proteger benefícios onerosos, isto é, aqueles concedidos por prazo certo e condicionados ao cumprimento de requisitos, na linha do artigo 178 do Código Tributário Nacional. Os recursos do fundo servem para compensar a redução do nível de benefícios onerosos de ICMS suportada pelas pessoas físicas ou jurídicas em razão da substituição do ICMS pelo IDS. Atenção ao detalhe, a substituição relevante aqui é do ICMS pelo IDS. Se a alternativa disser que a compensação decorre da substituição do ICMS pela CBS, estará errada. A compensação aplica-se aos titulares de benefícios onerosos referentes ao ICMS regularmente concedidos até 31 de maio de 2023, sem prejuízo de prorrogações ou renovações posteriores, desde que observados os requisitos constitucionais e legais. Também se aplica a titulares que tenham migrado para outros programas ou benefícios entre 31 de maio de 2023 e a data de promulgação da Emenda Constitucional número 132 de 2023, ou que estivessem em processo de migração nessa data. A pessoa física ou jurídica perde o direito à compensação se deixar de cumprir tempestivamente as condições exigidas pela norma concessiva do benefício. Não há no texto uma regra geral de tolerância de 30 dias. Portanto, se a questão disser que a perda depende do descumprimento por 30 dias, a assertiva estará errada. Os valores entregues pela União ao Fundo de Compensação seguem uma escala.
Em 2025, 8 bilhões de reais. Em 2026, 16 bilhões de reais. Em 2027, 24 bilhões de reais. Em 2028, 32 bilhões de reais. Em 2029, 32 bilhões de reais. Em 2030, 24 bilhões de reais. Em 2031, 16 bilhões de reais. Em 2032, 8 bilhões de reais. Esses valores são atualizados de 2023 até o ano anterior ao da entrega pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou outro índice que o substitua. Um ponto clássico de prova é o destino do saldo financeiro remanescente. Eventual saldo financeiro existente em 31 de dezembro de 2032 será transferido ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Essa é uma assertiva correta. Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio. A reforma preserva o diferencial competitivo da Zona Franca de Manaus e das áreas de livre comércio existentes em 31 de maio de 2023. As leis instituidoras do IBS e da CBS devem estabelecer mecanismos necessários, com ou sem contrapartidas, para manter esse diferencial competitivo nos níveis estabelecidos pela legislação relativa aos tributos extintos. Para alcançar esse objetivo, podem ser utilizados instrumentos fiscais, econômicos ou financeiros, isolada ou cumulativamente. A Emenda Constitucional número 132 de 2023 prevê a criação, por lei complementar, do Fundo de Sustentabilidade e Diversificação Econômica do Estado do Amazonas. Esse fundo será constituído com recursos da União e gerido pela própria União, mas com efetiva participação do Estado do Amazonas na definição das políticas. O objetivo é fomentar o desenvolvimento e a diversificação das atividades econômicas no Estado do Amazonas. A lei complementar deverá estabelecer o montante mínimo de aporte anual de recursos ao fundo e os critérios de correção. Também deverá prever a possibilidade de utilizar recursos para compensar eventual perda de receita do Estado do Amazonas em função das alterações no sistema tributário. A União, mediante acordo com o Estado do Amazonas, poderá reduzir o alcance dos instrumentos de preservação do diferencial competitivo, desde que haja aporte de recursos adicionais ao fundo, que seja assegurada a diversificação das atividades econômicas e que exista antecedência mínima de 3 anos. A reforma também prevê a criação, por lei complementar, do Fundo de Desenvolvimento Sustentável dos Estados da Amazônia Ocidental e do Amapá. Esse fundo será constituído com recursos da União e gerido por ela, mas com efetiva participação desses estados na definição das políticas. Portanto, se a questão disser que o fundo será gerido somente pela União, sem participação dos estados, a assertiva estará errada. Regime de transição para IBS e CBS. O regime de transição é um dos temas mais importantes para a Fundação Getúlio Vargas. A transição está disciplinada no ato das disposições constitucionais transitórias, especialmente a partir do artigo 124. O artigo 124 estabelece que a transição para o IBS e para a CBS atenderá aos critérios dos artigos 125 a 133 do ato das disposições constitucionais transitórias. Também estabelece que a CBS será instituída pela mesma lei complementar que instituir o IBS. Em 2026, começa uma cobrança de teste. O IBS será cobrado a alíquota estadual de 0,1%. A CBS será cobrada a alíquota de 0,9%. Esse ponto caiu como alternativa correta no checklist do material e é um dos números mais importantes da transição. O valor recolhido em 2026 será compensado com o valor devido das contribuições federais que serão substituídas, como as contribuições incidentes sobre receita ou faturamento e a contribuição para o Programa de Integração Social. Se o contribuinte não tiver débitos suficientes para compensar, o valor poderá ser compensado com qualquer outro tributo federal ou ressarcido em até 60 dias, mediante requerimento. A arrecadação do IBS em 2026 não observará as vinculações, repartições e destinações constitucionais normais. Ela será aplicada, integral e sucessivamente, para financiar o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços e para compor o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais ou Financeiro-Fiscais do ICMS. Durante esse período, os sujeitos passivos que cumprirem as obrigações acessórias relativas ao IBS e à CBS poderão ser dispensados do recolhimento, nos termos de lei complementar. Atenção ao verbo. A Constituição diz que poderão ser dispensados, e não que serão automaticamente dispensados. A Fundação Getúlio Vargas costuma explorar essa diferença. A partir de 2027, serão cobrados a CBS e o imposto seletivo. Também serão extintas as contribuições federais substituídas, desde que instituída a CBS. O imposto sobre produtos industrializados terá alíquotas reduzidas a 0, salvo para produtos com industrialização incentivada na Zona Franca de Manaus, conforme lei complementar. Além disso, o imposto sobre produtos industrializados não incidirá cumulativamente com o imposto seletivo. Em 2027 e 2028, o IBS será cobrado a alíquota estadual de 0,05% e a alíquota municipal de 0,05%. No mesmo período, a alíquota da CBS será reduzida em 0,1 ponto percentual. Portanto, se a questão afirmar que a redução da CBS acontece em 2025 e 2026, estará errada. De 2029 a 2032, ocorre a redução gradual das alíquotas do ICMS e do ISS. Em 2029, as alíquotas serão fixadas em 9/10 das alíquotas previstas nas legislações respectivas.
Em 2030, 8 décimos. Em 2031, 7 décimos. Em 2032, 6 décimos. Os benefícios e incentivos fiscais ou financeiros relativos ao ICMS e ao ISS serão reduzidos na mesma proporção, quando não alcançados pela regra principal. A extinção do ICMS e do ISS ocorrerá a partir de 2033. Esse ponto deve ser repetido: redução de 2029 a 2032, extinção em 2033. Alíquotas de referência e papel do Senado Federal e do Tribunal de Contas da União. A reforma prevê que resolução do Senado Federal fixará, para todas as esferas federativas, as alíquotas de referência do IDS e da CDS, observados forma de cálculo e limites previstos em lei complementar. O objetivo é assegurar neutralidade arrecadatória durante a substituição dos tributos antigos pelos novos. As alíquotas de referência serão fixadas no ano anterior ao de sua vigência. Não se aplica a anterioridade nonagesimal nessa fixação. O cálculo será realizado com base em cálculo do Tribunal de Contas da União. Assim, para prova, guarde a distinção. O Senado Federal fixa por resolução. O Tribunal de Contas da União realiza o cálculo técnico. Na fixação das alíquotas de referência, devem ser considerados os efeitos sobre a arrecadação de regimes específicos, diferenciados, favorecidos ou qualquer regime que gere arrecadação menor do que a obtida pela alíquota padrão. A reforma cria conceitos como teto de referência da União, teto de referência total, receita base da União, receita base dos entes subnacionais e receita base total. Em prova objetiva, a Fundação Getúlio Vargas pode cobrar a finalidade desses conceitos. Eles servem para controlar a carga tributária e evitar que a substituição dos tributos antigos pelos novos resulte em aumento de arrecadação além dos parâmetros definidos. Transição da distribuição do IDS entre os entes federativos. A transição da arrecadação do IDS entre estados, Distrito Federal e municípios é muito longa. Ela vai de 2029 a 2077. Esse longo período existe para migrar gradualmente de um modelo com forte peso da origem para um modelo fundado no destino. Durante essa transição, uma parcela do produto da arrecadação será retida e distribuída conforme a receita média de cada ente. De 2029 a 2032, a retenção será de 80%. Em 2033, será de 90%. De 2034 a 2077, o percentual aplicado em 2033 será reduzido à razão de 1,45 EVOS por ano. O montante retido será distribuído proporcionalmente à receita média de cada ente federativo. Para estados, considera-se a arrecadação do ICMS após a repartição constitucional com os municípios, além de receitas destinadas a certos fundos estaduais. Para o Distrito Federal, consideram-se a arrecadação de ICMS e a arrecadação de ISS. Para os municípios, consideram-se a arrecadação de ISS e a parcela do ICMS recebida por repartição constitucional. A parcela não retida será distribuída conforme os critérios do IDS previstos em lei complementar, computada a variação de alíquota fixada pelo ente em relação à alíquota de referência. Esse ponto revela a lógica de transição: uma parte preserva a arrecadação histórica, outra parte caminha para o modelo novo. Seguro-receita. A reforma prevê um mecanismo de seguro-receita. Do imposto dos estados, Distrito Federal e municípios apurado com base nas alíquotas de referência, deduzida a retenção própria da transição, será retido o montante correspondente a 5% para distribuição aos entes com as menores razões entre a nova arrecadação e a respectiva receita média. Em linguagem simples, o seguro-receita serve para proteger entes federativos que ficarem relativamente mais prejudicados durante a transição. Os recursos serão distribuídos sequencial e sucessivamente aos entes com as menores razões, até que se observe uma equalização entre eles. A lei complementar estabelecerá os critérios para a redução gradativa desse percentual entre 2078 e 2097, até sua extinção. Esse período muito longo pode aparecer em questões mais literais, mas o mais importante é compreender a função do mecanismo. Amortecer perdas na transição para o novo modelo de arrecadação. Regra de não inclusão de tributos antigos na base do IDS e da CDS. O artigo 133 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias estabelece que determinados tributos antigos não integrarão a base de cálculo do IDS e da CDS. A regra alcança o Imposto sobre Produtos Industrializados, o ICMS, o ISS, as contribuições federais substituídas e a contribuição para o Programa de Integração Social. A ideia é evitar que a tributação antiga componha a base de cálculo da nova tributação, reduzindo a cumulatividade e melhorando a transparência do sistema. Para a prova, esse tema pode aparecer ligado à noção de imposto por fora e à tentativa de simplificação da tributação sobre consumo. Aproveitamento de saldos credores do ICMS. Após a extinção, os saldos credores de ICMS existentes ao final de 2032 poderão ser aproveitados pelos contribuintes, nos termos de lei complementar. Esse tema é altamente cobrável porque envolve prazos e condições. A regra alcança saldos credores cujo aproveitamento ou ressarcimento sejam admitidos pela legislação em vigor em 31 de dezembro de 2032 e que tenham sido homologados pelos respectivos entes federativos. Apresentado o pedido de homologação, o ente federativo deverá se pronunciar no prazo estabelecido em lei complementar. Se não houver resposta dentro do prazo, os saldos credores serão considerados homologados. Portanto, a homologação não é irrelevante, mas pode ocorrer de forma tácita por ausência de resposta no prazo.
O saldo dos créditos homologados será informado pelos estados e pelo Distrito Federal ao Comitê Gestor do IBS para compensação com o IBS. Para créditos relativos à entrada de mercadorias destinadas ao ativo permanente, a compensação seguirá o prazo remanescente apurado na forma da Lei Complementar nº 87 de 1996. Para os demais casos, a compensação ocorrerá em 240 parcelas mensais, iguais e sucessivas. A partir de 2033, os saldos credores serão atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou outro índice que venha a substituí-lo. Esse é o item correto no checklist do material. A lei complementar também disciplinará a forma de transferência dos créditos a terceiros e a forma de ressarcimento pelo Comitê Gestor do IBS se não for possível compensar o valor da parcela. Assim, em prova, estão erradas as afirmações de que todos os créditos serão compensados em 120 parcelas, de que créditos do ativo permanente serão compensados em 48 parcelas fixas, de que é vedada a transferência a terceiros, ou de que a homologação é facultativa. Créditos de tributos federais extintos. A reforma também prevê que lei complementar disciplinará a utilização dos créditos, inclusive presumidos, do Imposto sobre Produtos Industrializados, das contribuições federais sobre receita ou faturamento e da contribuição para o Programa de Integração Social, quando não apropriados ou não utilizados até a extinção desses tributos. A regra mantém, apenas para créditos que cumpram os requisitos da legislação vigente na data da extinção, a permissão para compensação com outros tributos federais, inclusive com a CBS, ou ressarcimento em dinheiro. Fundos estaduais ligados a produtos primários e semi-elaborados. O artigo 136 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias trata dos estados que possuíam, em 30 de abril de 2023, fundos destinados a investimentos em obras de infraestrutura e habitação financiados por contribuições sobre produtos primários e semi-elaborados, estabelecidas como condição para aplicação de diferimento, regime especial ou outro tratamento diferenciado relativo ao ICMS. Esses estados poderão instituir contribuições semelhantes, não vinculadas ao ICMS. A alíquota ou percentual não poderá ser superior ao que existia em 30 de abril de 2023, e a base de incidência não poderá ser mais ampla. A instituição da nova contribuição implicará a extinção da contribuição correspondente vinculada ao ICMS. A destinação da receita deverá ser a mesma das contribuições vigentes em 30 de abril de 2023. A nova contribuição será extinta em 31 de dezembro de 2043. Para a prova, a ideia central é que a reforma permite a sobrevivência temporária de certas contribuições estaduais ligadas a fundos específicos, mas sem vínculo com o ICMS e com limite temporal até 2043. Fundos de combate à pobreza. A reforma altera o artigo 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Estados, Distrito Federal e municípios devem instituir fundos de combate à pobreza, geridos por entidades com participação da sociedade civil. Para financiamento dos fundos estaduais, distrital e municipais, poderá ser destinado percentual do IBS e dos recursos distribuídos na transição e no seguro-receita, nos limites definidos em lei complementar. Sobre esses valores, não se aplica a regra de distribuição do ICMS e do IBS aos municípios. Para financiamento dos fundos municipais, poderá ser criado adicional de até meio ponto percentual na alíquota do ISS ou do imposto que vier a substituí-lo, sobre serviços supérfluos. Compensação pela substituição do Imposto sobre Produtos Industrializados pelo Imposto Seletivo. A partir de 2027, a União compensará eventual redução no montante dos valores entregues em razão da substituição da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados pela arrecadação do Imposto Seletivo. Essa compensação será disciplinada por lei complementar. A referência será a média de recursos transferidos do Imposto sobre Produtos Industrializados de 2022 a 2026, atualizada conforme a lei complementar até 2027 e, a partir de 2028, pela variação da arrecadação da CBS apurada com base na alíquota de referência. Essa compensação observará os mesmos critérios, prazos e garantias aplicáveis às entregas de recursos previstas no artigo 159 da Constituição Federal de 1988. Para concurso, o ponto é perceber que a reforma buscou proteger os entes que recebem repartição do Imposto sobre Produtos Industrializados contra perdas decorrentes da mudança para o Imposto Seletivo. Cesta Básica Nacional de Alimentos. A Emenda Constitucional número 132 de 2023 cria a Cesta Básica Nacional de Alimentos. Essa cesta deve considerar a diversidade regional e cultural da alimentação do país e garantir alimentação saudável e nutricionalmente adequada, em observância ao direito social à alimentação previsto no artigo 6º da Constituição Federal de 1988. Lei complementar definirá os produtos destinados à alimentação humana que comporão a Cesta Básica Nacional de Alimentos. Sobre esses produtos, as alíquotas do IBS e da CBS serão reduzidas a zero. Esse ponto é simples, mas muito provável em prova objetiva. A Cesta Básica Nacional tem alíquota zero de IBS e CBS, e a definição dos produtos depende de lei complementar. Regimes diferenciados de tributação do IBS e da CBS. O artigo 9º da Emenda Constitucional número 132 de 2023 permite que a lei complementar instituidora do IBS e da CBS preveja regimes diferenciados de tributação. Esses regimes devem ser uniformes em todo o território nacional e devem ser acompanhados de ajustes nas alíquotas de referência para reequilibrar a arrecadação da esfera federativa. Esse é o enunciado correto cobrado no checklist do material.
A Fundação Getúlio Vargas gosta de colocar alternativas com percentuais errados, periodicidade errada de avaliação ou benefícios atribuídos aos tributos errados. A redução geral prevista para determinados bens e serviços é de 60% das alíquotas do IBS e da CBS. A lei complementar definirá as operações beneficiadas entre serviços de educação, serviços de saúde, dispositivos médicos, dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiência, medicamentos, produtos de cuidados básicos à saúde menstrual, transporte público coletivo de passageiros rodoviário e metroviário de caráter urbano, semiurbano e metropolitano, alimentos destinados ao consumo humano, produtos de higiene pessoal e limpeza majoritariamente consumidos por famílias de baixa renda. Produtos agropecuários, aquícolas, pesqueiros, florestais e extrativistas vegetais in natura, insumos agropecuários e aquícolas, produções artísticas, culturais, de eventos, jornalísticas e audiovisuais nacionais, atividades desportivas e comunicação institucional, além de bens e serviços relacionados à soberania e segurança nacional, segurança da informação e segurança cibernética. É vedada a fixação de percentual de redução diferente de 60% para as hipóteses sujeitas a essa redução. Essa vedação pode ser relativizada quando a avaliação quinquenal de custo-benefício justificar regime de transição para a alíquota padrão, mas o candidato deve guardar a regra geral. Nesses casos, o percentual é 60%. Também há hipóteses de isenção e de redução integral. Para o transporte público coletivo de passageiros rodoviário e metroviário de caráter urbano, semiurbano e metropolitano, a lei complementar preverá hipóteses de isenção. A redução de 100% das alíquotas do IBS e da CBS poderá alcançar dispositivos médicos, dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiência, medicamentos, produtos de cuidados básicos à saúde menstrual, produtos hortícolas, frutas e ovos, serviços prestados por instituição científica, tecnológica e de inovação sem fins lucrativos, e automóveis de passageiros adquiridos por pessoas com deficiência, pessoas com transtorno do espectro autista ou motoristas profissionais que destinem o automóvel à categoria de aluguel, como táxi, conforme critérios de lei complementar. Há uma regra especial para o programa Universidade para Todos, conhecido como ProUni. A redução de 100%, nesse caso, é da alíquota da CBS para serviços de educação de ensino superior nos termos do ProUni. O ponto de prova é que essa redução é somente relativa à CBS. Se a questão disser que há redução de 100% de IBS e CBS para o ensino superior no ProUni, estará errada. A lei complementar também poderá prever isenção ou redução de até 100% das alíquotas do IBS e da CBS para atividades de reabilitação urbana de zonas históricas e de áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística. O produtor rural pessoa física ou jurídica com receita anual inferior a R$ 3.600.000, atualizada anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, e o produtor integrado referido na legislação específica, poderão optar por ser contribuintes do IBS e da CBS. A Fundação Getúlio Vargas pode trocar o valor por R$ 4.800.000. Se isso aparecer, a alternativa estará errada. É autorizada a concessão de crédito ao adquirente de bens e serviços de produtor rural que não opte por ser contribuinte. Também é autorizada a concessão de crédito ao adquirente de serviços de transportador autônomo de carga pessoa física que não seja contribuinte, e ao adquirente de resíduos e demais materiais destinados à reciclagem, reutilização ou logística reversa, quando adquiridos de pessoa física, cooperativa ou outra forma de organização popular. A lei complementar poderá prever crédito para o contribuinte que adquira bens móveis usados de pessoa física não contribuinte para revenda, desde que a revenda seja tributada e o crédito seja vinculado ao respectivo bem, vedado o ressarcimento. Os regimes diferenciados serão submetidos à avaliação quinquenal de custo-benefício. A avaliação deve examinar o impacto da legislação do IBS e da CBS na promoção da igualdade entre homens e mulheres. A palavra decisiva é quinquenal. Se a questão disser avaliação decenal, estará errada. A lei complementar estabelecerá operações beneficiadas com redução de 30% das alíquotas do IBS e da CBS relativas à prestação de serviços de profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, desde que submetidas à fiscalização por conselho profissional. Se a questão disser redução de 10%, estará errada. Entre os medicamentos sujeitos ao regime diferenciado, incluem-se composições para nutrição interal ou parenteral e composições especiais e fórmulas nutricionais destinadas a pessoas com erros inatos do metabolismo. Entre os alimentos, incluem-se sucos naturais sem adição de açúcares e conservantes. Conversão textual da tabela de regimes diferenciados para fins de áudio. A tabela do material pode ser compreendida assim: a redução de 100% para a Cesta Básica Nacional de Alimentos, para produtos hortícolas, frutas e ovos, para serviços prestados por instituição científica, tecnológica e de inovação sem fins lucrativos, para automóveis adquiridos por pessoas com deficiência, pessoas com transtorno do espectro autista ou motoristas profissionais, e para ensino superior no programa Universidade para Todos, mas neste último caso somente quanto à CBS. Há hipóteses que podem receber redução de 100% ou de 60%, conforme lei complementar, para dispositivos médicos, dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiência, medicamentos e produtos de cuidados básicos à saúde menstrual. Há hipótese de redução de 60% ou isenção para transporte público coletivo de passageiros rodoviário e metroviário de caráter urbano, semiurbano e metropolitano.
A redução de 60% para a educação, saúde, alimentos destinados ao consumo humano, higiene pessoal e limpeza majoritariamente consumidos por famílias de baixa renda, produtos agropecuários, aquícolas, pesqueiros, florestais e extrativistas vegetais in natura, insumos agropecuários e aquícolas, produções artísticas, culturais, de eventos, jornalísticas e audiovisuais nacionais, atividades desportivas, comunicação institucional, bens e serviços relacionados à soberania e segurança nacional, segurança da informação e segurança cibernética. A redução de 30% para serviços de profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, desde que submetidos à fiscalização por conselho profissional. A possibilidade de redução de 100% ou isenção para atividades de reabilitação urbana de zonas históricas e de áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística. Serviços financeiros e operações com bens imóveis. A emenda constitucional número 132 de 2023 também define, para fins do regime específico do IDS, o que são serviços financeiros e o que são operações com bens imóveis. São serviços financeiros as operações de crédito, câmbio, seguro, resseguro, consórcio, arrendamento mercantil, faturização, securitização, previdência privada, capitalização, arranjos de pagamento, operações com títulos e valores mobiliários, inclusive negociação e corretagem, além de outras operações que impliquem captação, repasse, intermediação, gestão ou administração de recursos. Também são serviços financeiros outros serviços prestados por entidades administradoras de mercados organizados, infraestruturas de mercado e depositárias centrais, bem como por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, na forma de lei complementar. As operações com bens imóveis abrangem construção e incorporação imobiliária, parcelamento do solo e alienação de bem imóvel, locação e arrendamento de bem imóvel, administração e intermediação de bem imóvel. Em relação às instituições financeiras bancárias, há uma pegadinha importante. O regime específico não se aplica aos serviços remunerados por tarifas e comissões, observadas as normas das entidades reguladoras. Os demais serviços financeiros sujeitam-se ao regime específico. Por isso, no checklist, a alternativa que menciona serviços remunerados por tarifas e comissões prestados por instituições financeiras bancárias aparece como exceção. Dispositivos finais da Emenda Constitucional número 132 de 2023. O artigo 13 da Emenda Constitucional número 132 de 2023 trata dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Os valores são atualizados de 2023 até o ano anterior ao da entrega pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ou outro índice que o substitua. Os valores previstos são crescentes ao longo do tempo. Em 2029, 8 bilhões de reais. Em 2030, 16 bilhões de reais. Em 2031, 24 bilhões de reais. Em 2032, 32 bilhões de reais. Em 2033, 40 bilhões de reais. De 2034 a 2042, 40 bilhões de reais por ano. A partir de 2043, 60 bilhões de reais por ano. O artigo 14 estabelece que a União custeará, com posterior ressarcimento pelo Comitê Gestor do IDS, as despesas necessárias para sua instalação. O artigo 15 estabelece que os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, os recursos do Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais ou Financeiro-Fiscais do ICMS e as compensações relacionadas à substituição do Imposto sobre Produtos Industrializados pelo Imposto Seletivo não se incluem em certas bases de cálculo ou limites de despesas previstos na Emenda Constitucional número 126 de 2022. O artigo 16 traz regra transitória sobre o Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e Doação. Até que lei complementar regule o dispositivo constitucional pertinente, o imposto incidente em certas hipóteses caberá ao Estado onde era domiciliado o falecido, se o doador tiver domicílio ou residência no exterior, e ao Estado de domicílio do donatário ou ao Distrito Federal, se o donatário tiver domicílio ou residir no exterior. O artigo 17 estabelece que a alteração relativa à competência do Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e Doação aplica-se às sucessões abertas a partir da data de publicação da Emenda Constitucional número 132 de 2023. Pontos mais prováveis de cobrança pela Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas costuma trabalhar com alternativas muito próximas do texto constitucional. O erro geralmente está em uma palavra, em um percentual, em uma data ou no ente competente. Por isso, o estudo deve ser ativo, comparando o que a Constituição efetivamente diz com pequenas distorções. O primeiro ponto de alta incidência é a transição. Em 2026, IBS estadual de 0,1% e CBS de 0,9%. Em 2027 e 2028, IDS estadual de 0,05% e IDS municipal de 0,05%, com redução da CBS em 0,1 ponto percentual. De 2029 a 2032, ICMS e ISS reduzem-se em 9 décimos, 8 décimos, 7 décimos e 6 décimos. A partir de 2033, ICMS e ISS são extintos. O segundo ponto de alta incidência é a repartição do IDS pertencente aos municípios. A sequência correta é 80% população, 10% educação e equidade, 5% preservação ambiental, 5% partes iguais. O terceiro ponto é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Recursos da União para Estados e Distrito Federal.
Vedação de retenção. Prioridade para sustentabilidade ambiental e redução de emissões. Decisão de aplicação cabe aos estados e ao Distrito Federal. Critérios de distribuição: população com peso 30% e fundo de participação dos estados com peso 70%. Cálculo pelo Tribunal de Contas da União. O quarto ponto é o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais ou Financeiro-Fiscais do ICMS. Ele compensa benefícios onerosos de ICMS, concedidos por prazo certo e sob condição, entre 2029 e 2032, por causa da substituição do ICMS pelo IBS. Não é por prazo indeterminado. Não é substituição por CVS. O saldo remanescente em 31 de dezembro de 2032 vai para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. O quinto ponto é o regime diferenciado do IBS e da CVS. A regra geral de redução é 60% para setores expressamente indicados. A redução de 100% para a ProUni é apenas da CVS. Serviços de profissão intelectual, científica, literária ou artística sujeitos a conselho profissional têm redução de 30%. A avaliação dos regimes diferenciados é quinquenal, e deve examinar impacto na igualdade entre homens e mulheres. O sexto ponto é o aproveitamento dos saldos credores de ICMS. Após a extinção, os créditos homologados serão compensados com o IBS. Créditos do ativo permanente seguem prazo remanescente. Demais créditos serão compensados em 240 parcelas mensais, iguais e sucessivas. A partir de 2033, serão atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ou Índice Substituto. A lei complementar poderá disciplinar transferência a terceiros. O sétimo ponto é o regime específico para serviços financeiros. Serviços remunerados por tarifas e comissões prestados por instituições financeiras bancárias não se submetem ao regime específico mencionado no dispositivo, ao contrário dos demais serviços financeiros. Gabarito comentado do checklist do material na primeira questão, a alternativa correta é a letra C. Em 2026, o IBS será cobrado a alíquota estadual de 0,1% e a CVS será cobrada a alíquota de 0,9%. A alternativa que fala em extinção do ICMS e do ISS a partir de 2030 está errada, porque a extinção ocorre a partir de 2033. A alternativa que fala em cobrança cumulativa do imposto seletivo com o imposto sobre produtos industrializados está errada, porque a emenda veda a incidência cumulativa. A alternativa que fala em redução da CVS em 2025 e 2026 está errada, porque a redução de 0,1 ponto percentual ocorre em 2027 e 2028. A alternativa que afirma dispensa obrigatória de recolhimento em 2026 está errada, porque o texto diz que os contribuintes poderão ser dispensados, nos termos de lei complementar. Na segunda questão, a alternativa correta é a letra I, pois ela é a exceção. Os serviços remunerados por tarifas e comissões prestados por instituições financeiras bancárias não se submetem ao regime específico indicado. As demais alternativas descrevem serviços financeiros abrangidos pela definição constitucional. Na terceira questão, a alternativa correta é a letra E. Eventuais saldos financeiros existentes em 31 de dezembro de 2032 no Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais ou Financeiro-Fiscais do ICMS serão transferidos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. As alternativas que falam em prazo indeterminado, substituição por CVS, tolerância de 30 dias ou benefícios concedidos até 31 de maio de 2032 estão erradas. Na quarta questão, a alternativa correta é a letra A. A lei complementar que instituir IBS e CVS poderá prever regimes diferenciados, desde que uniformes em todo o território nacional e com ajustes nas alíquotas de referência para reequilibrar a arrecadação. A alternativa da avaliação decenal está errada, porque a avaliação é quinquenal. A alternativa do ProUni está errada porque a redução de 100% é somente da CVS. A alternativa da redução de 10% está errada porque serviços de profissão intelectual sujeitos a conselho profissional têm redução de 30%. A alternativa do produtor rural está errada porque o limite é R$ 3.600.000, atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Na quinta questão, a alternativa correta é a letra B. 10% da receita serão distribuídos com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade. A sequência correta é 80% população, 10% educação e equidade, 5% preservação ambiental e 5% divisão igualitária entre os municípios do estado. Na sexta questão, a alternativa correta é a letra D. O Fundo de Sustentabilidade e Diversificação Econômica do Estado do Amazonas será constituído com recursos da União e gerido por ela, com efetiva participação do Estado do Amazonas na definição das políticas. A alternativa que inverte os pesos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional está errada. A alternativa que atribui à União a decisão quanto à aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional está errada. A alternativa que fala em benefícios sem prazo certo está errada. A alternativa que afirma gestão somente pela União do Fundo relativo à Amazônia Ocidental e ao Amapá está errada, porque há participação efetiva dos estados. Na sétima questão, a alternativa incorreta é a letra E. O ICMS e o ISS não serão extintos em 2030 e 2031. Ambos serão extintos a partir de 2033. As demais alternativas estão alinhadas à lógica da transição. Na oitava questão, a alternativa correta é a letra A.
O Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional será provido com recursos da União, entregues aos estados e ao Distrito Federal. As demais alternativas erram ao dizer que o cálculo se baseia exclusivamente na população, que não há necessidade de priorizar projetos de sustentabilidade, que a União pode reter os recursos ou que o Senado Federal calcula os coeficientes. Na nona questão, a alternativa correta é a letra B. A partir de 2033, os saldos credores do ICMS serão atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ou índice que o substitua. As demais alternativas erram os prazos, negam a possibilidade de transferência a terceiros ou tratam a homologação como facultativa. Na 10ª questão, a alternativa correta é a letra D. A repartição da arrecadação do IBS ocorre pela via direta, sem intermediação de fundos. A CBS é tributo federal e sua receita não é repartida com estados, Distrito Federal e municípios como se fosse IBS. Os critérios municipais do IBS não permanecem iguais aos antigos critérios do ICMS. O IBS não observa principalmente o valor agregado para a repartição de receitas, pois o modelo da reforma desloca o foco para o destino. O imposto seletivo, no ponto de repartição indicado no material, foi aproximado da sistemática do imposto sobre produtos industrializados. Fechamento da aula. Para fechar, pense na emenda constitucional número 132 de 2023 como uma reforma com 3 movimentos. Primeiro, ela substitui tributos antigos por IBS, CBS e imposto seletivo. Segundo, ela cria uma transição longa, com datas, percentuais e mecanismos de compensação para evitar choques de arrecadação. Terceiro, ela preserva regimes especiais, fundos, créditos e diferenciações sociais, ambientais e regionais, mas tenta submeter esses benefícios a regras uniformes e a avaliações periódicas. Para a Fundação Getúlio Vargas, o candidato deve dominar especialmente números, datas e exceções. Guarde os marcos de 2026, 2027, 2028, 2029 a 2032 e 2033. Guarde os percentuais de repartição municipal do IBS. Guarde os pesos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Guarde a expressão prazo certo e sob condição no Fundo de Compensação do ICMS. Guarde que o ProUni tem redução integral apenas da CVS. Guarde que a avaliação dos regimes diferenciados é quinquenal. E guarde que os saldos credores de ICMS, nos demais casos, serão compensados em 240 parcelas mensais, iguais e sucessivas. Esse conjunto de informações cobre o núcleo mais provável de cobrança objetiva sobre o material analisado.